Cuidados com a primeira abraçagem. Importante. Ô produção, solta a vinheta. Salve, salve senhoras e senhores, você está na Black House Beer. Eu sou Marcos Câmara e hoje nós vamos falar sobre os cuidados com a primeira abraçagem. É muito importante, o primeiro cervejeiro nunca fez cerveja. Cervejeiro iniciante nunca fez cerveja e vai fazer a primeira abraçagem. Vamos falar sobre isso. Este vídeo acontece por quê? Porque um amigo nosso, aqui do canal, fez uma pergunta e ele disse: bom dia, respondendo a sua provocação, que eu fiz uma provocação no vídeo, dizendo, comentem aí do que vocês querem que eu fale. E aí o nosso amigo Júlio Carvalho comentou: bom dia, respondendo a sua provocação, eu gostaria que você abordasse minha primeira cerveja. Estou montando meus equipamentos e gostaria de saber quais anotações devo registrar para entender a eficiência do meu novo equipamento para planejar futuras receitas. Ótimas energias, suas publicações. Fiquem com Deus. Obrigado, meu amigo Júlio Carvalho. Vamos responder ao Júlio fácil. Esta é fácil. E essa é uma dificuldade que eu tive. Tive que dar muito murro para descobrir a eficiência do meu equipamento. Mas isso, galera, é muito fácil de saber. Como você fica sabendo a eficiência da sua abraçagem? Simples. Você compra a receita, primeira receita, você nunca fez cerveja, você vai comprar uma receita pronta. O Brew Shop vai te dar a receita com os maltes, com todos os insumos, você vai seguir a receita passo a passo. Mas o que você deve observar? Bom, primeira coisa, você vai seguir, vai pôr a quantidade de água para mostura que eles pediram, ou água total se sua panela for grande. Nas receitas geralmente vem escrito água total, tanto. Se sua panela é pequena, na receita vai vir escrito água de braçagem, que é que você vai começar. Por exemplo, esses números aqui é só exemplos, tá, galera? Ah, mandou pôr lá 15 litros para fazer a mosturação. Água de braçagem, você põe os 15 litros, derruba seus maltes, faz sua mosturação normalmente durante 1 hora. E aí você ergue o cesto. Você vai medir a sua OG ali, né? Igual tá pedindo na receita. Vai fazer a lavagem dos grãos com a quantidade de água que a receita sugere. E aí, quando você terminar de fazer a lavagem dos grãos, aí vem a observação importantíssima. Você vai observar o volume de mosto dentro da panela. Um número, só um número para exemplo. Aí você observa que você já marcou a sua panela antes, né? Tem vídeo no canal como marcar sua panela, né? É simples, você pega a sua panela que acabou de chegar, coloca 10 litros de água, marca dentro da panela um risco com um parafuso, uma chave de fenda, um risco ali, né? Se a panela for de alumínio, né, gente? Se for de inox, você marca pelo lado de fora com uma caneta especial para marcar em metal. O importante é você marcar sua panela. 10 litros, 15 litros, 20 litros, 25 litros, 27, não importa. Vai fazer as marcações da sua panela. E quando você acabou de fazer as lavagens dos grãos, que você ergueu seu cesto ou seu bag, escorreu tudo, aí você vai ver quanto de mosto tem na sua panela. Essa informação é importantíssima. Aí você percebe lá, por exemplo, que tem 27 litros de mosto dentro da panela. Aí você vai ligar seu fogo e começar o processo de fervura. Normalmente, igual está pedindo na receita, vai colocar seus lúpulos na hora que pediu, tudo direitinho. 1 hora de fervura, terminou a fervura, você desliga o fogo. Vai começar um resfriamento, você vai resfriar com chiller ou vai fazer no chill. Isso aí tem várias técnicas, né? Mas você vai seguir o que está pedindo na receita. Aí você vai
resfriar seu mosto. Enquanto está resfriando, você vai observar quanto de mosto tem na panela após a fervura. Aí você observando, você vê que tem, por exemplo, 21 litros, 22 litros, por exemplo. Tem 22 litros, para dar um número redondo, mas pode ser que tenha menos ou mais, tá, gente? Aí você observou que no final da fervura, após desligar o fogo, você está com 22 litros. Você começou a fervura com 27. Terminou a fervura após 1 hora com 22. Então você vai perceber que o seu equipamento, durante 1 hora, ele evapora 5 litros de mosto. Essa informação é importantíssima para depois que sua cerveja estiver pronta, que você olhar se a OG ficou tudo certo, para você formatar futuras receitas. Você vai saber que toda vez que você tiver 27 litros de mosto dentro da panela, no final vai ter 22, que o seu equipamento evapora 5 litros a cada hora. Entendeu? Lógico que essa evaporação varia de acordo com a intensidade da fervura. Uma fervura mais intensa evapora mais. Uma fervura menos intensa evapora menos. Mas até isso é bom para você saber. Se você sabe assim, pô, eu fervi intensamente durante 1 hora e evaporou 5 litros. Se eu fizer uma fervura mais branda, vai evaporar 4 ou 3 litros, vai evaporar menos. Então essa informação é importantíssima. Agora, por que isso dá problema? Isso dá problema porque quando você compra uma receita pronta, vem escrito lá, você comprou uma receita para 20 litros. E no final, você seguiu tudo direitinho e no final você só consegue 16 litros de cerveja. Você não consegue os 20. Aí eles falam, né, que a eficiência do seu equipamento é de 60%, é de 65%. Né? Mas depois que você fizer esse truque que eu te falei, fica fácil de resolver. Por quê? Você vai perceber que se você aumentar lá, por exemplo, na sua receita estava 4 kg de malte, 5 kg de malte. Aí você vai perceber que 4 kg de malte não fazem 20 litros de cerveja, com a OG de 1040, por exemplo. Você precisa colocar mais malte. Eu já falei sobre isso em vários vídeos. Compra 1 kg de malte a mais do que na receita original. Entendeu? 5 kg de malte, você já vai conseguir 20 litros, até 22 litros. Isso você vai conseguir com o tempo. Depois da terceira, quarta abraçagem, você vai dominar seu equipamento. Mas a dica inicial é essa. Você tem que saber quanto que sua panela evapora em 1 hora de fervura. Tá? Não precisa ser aquela fervura tipo um vulcão, mas não precisa ser aquela marolinha. Uma fervura média. Aí você vai perceber, pô, minha panela evapora 5 litros. Então, para mim conseguir 20 litros no final, eu tenho que estar no mínimo com 25 litros na pré-fervura. Né? Ah, mas se eu quiser conseguir 30 litros, aí eu tenho que estar com 35 litros na pré-fervura. Porque você já sabe que sua panela evapora 5 litros durante 1 hora. Mas, lógico, você vai aumentar a quantidade de água, você vai ter que aumentar a carga de malte, aumentar o volume de malte, tudo, né, gente? Isso é lógico. Você não vai só falar, eu quero tirar 40 litros, vou pôr 45 litros de água total e vou ferver, minha panela é grande, mas você está com 4 kg de malte. Não vai alcançar OG nem FG, vai ficar ruim, vai ficar aguado. Aconteceu comigo na minha primeira mostura. Eu, dando uma de esperto, era para tirar 20 litros finais, eu tirei 22, que na verdade era para só 16, porque era 4 quilos e poucos de malte, 4,5 kg. E eu falei, vou pôr mais água. Pus muita água na lavagem dos grãos. E aí, meu amigo, quando terminou, estava com 22 litros de cerveja, mas ela ficou aguada. Porque era para tirar só 16, né? Pela lógica da receita. Mas eu já sabia, minha panela evapora 5 litros, né, em 1 hora. Eu já tinha feito os testes. Então eu aumentei a carga de malte para conseguir os mesmos 22 litros. Né? Uma receita que era 4 kg de malte, eu passei a usar 5 kg de malte base para alcançar meus 22 litros, 23 litros no final da
do processo inteiro. Mas então, esse é um ponto que você tem que observar. Primeira cerveja sua. Você vai seguir a receita sem inventar moda. Você vê quanto que você vai tirar de cerveja. Mas depois que você lavou os grãos ou que usou água total, ergueu o cesto, escorreu tudo, você vai olhar quanto de mosto tem na panela. Estou repetindo. Aí você vai observar, está com 26 litros. Ok, 26 litros. Vamos ferver 1 hora. O que sobrou? Sobrou 20 litros. Ó, minha panela evapora 6 litros em 1 hora de fervura. Meu equipamento. Isso varia de acordo com o fogão, com a intensidade do fogo. Por isso que cada um tem que fazer esse teste, tem que observar. Muitas vezes você pergunta para o cara, seu equipamento evapora quanto em 1 hora? 1 hora de fervura você perde quanto de cerveja? De mosto. E o cara não sabe. E não dá para saber. Não existe um número fixo. Você tem que observar quanto de mosto tinha antes da fervura e quanto de mosto vai ter após a fervura. Aí os especialistas vão falar, mas o mosto quente tem um volume... Lógico, o mosto quente tem um volume maior. Quando você acaba de ferver e desliga o fogo, aquele volume ali vai baixar um pouquinho mais ainda. Porque ele está quente, depois que ele esfria, diminui o volume. Mas é algo irrisório, é algo que você não precisa se preocupar agora. Só de você saber, ele estava quente, tinha 26 litros. Ele quente, baixou para 21. Evaporou 5 litros, ok? Aí a partir disso, nas próximas braçagens, você vai ajustar sua carga de malte, seu volume de água. Tem um vídeo aqui falando como calcular o volume de água, é importantíssimo. Como calcular o volume de água para uma receita. Tá? Que aí às vezes você pega uma receita que está lá, para fazer 20 litros. Tá aqui. Mas e se eu quiser fazer 30? Né? Como é que eu calculo o volume de água para fazer 30 litros? Né? Eu aumentei a carga de malte. Aí tem aqui um vídeo. Veja um vídeo como calcular o volume de água da sua cerveja. Mas, na primeira, você não vai se preocupar com isso. Na primeira cerveja, você vai seguir a receita. E assim que você seguir a receita, você vai observar volume pré-fervura e volume pós-fervura. Diminui um pelo outro. Ah, estava 26 litros, agora tem 21. Evaporou 5. Você sabe que seu equipamento evapora 5 litros. Quando você for fazer outras receitas, não importa o volume de água, você vai sempre saber que seu equipamento evapora 5 litros. Né? Isso é uma base, tá, gente? Porque, lógico, mas agora eu estou com 40 litros, vai evaporar os mesmos 5? Talvez não, talvez vai evaporar 5,5, 6. Mas é uma diferencinha não tão gritante, como você não tem nenhum norte. Então, esse é o principal item que vocês têm que observar. Outro erro de quem faz a primeira cerveja é com relação aos lúpulos. Entendeu? Lúpulo tá lá, 60 minutos, 10 gramas de lúpulo. Você vai pôr os 10 gramas de lúpulos a 60 minutos. Se você cismar que quer ferver só meia hora, não é assim. Quando você vê canais falando assim, eu mesmo aqui, às vezes aparece, eu falo, eu vou ferver só meia hora. É porque eu já vi a minha OG, eu já sei que se eu ferver só meia hora eu vou alcançar, né, a OG que eu quero pós-fervura, né? Então isso é com o tempo, gente. No começo, as primeiras 3, 4 braçagens, faça igual está na receita, que aí você vai se dar bem. Você vai pegando experiência e depois você vai perceber que não precisa ferver 1 hora, conforme a situação. E aí o jogo fica bom. Esse é o único item que você tem que medir, assim, tomar cuidado na primeira braçagem, tá? Esse é o mais importante. O mais importante para você conhecer seu equipamento, lógico. E como você está seguindo a receita, você não vai errar na lupulagem, você não vai errar na abraçagem, porque você vai fazer os 60 minutos de braçagem, você vai fazer o teste de iodo, né? Tudo isso tem vídeo no canal, tá, galera? Teste de iodo, braçagem, fervura, cold crash, né? Maturação, tem tudo vídeo no canal.
Mas, respondendo ao nosso amigo aí, o Júlio, que fez essa pergunta, o que ele deve observar na sua primeira abraçagem? Você deve observar isso. Vai observar se o seu volume pré-fervura, volume pós-fervura, para saber a eficiência do seu equipamento. Entendeu? Isso é o mais importante. No mais, esse foi o vídeo de hoje, senhoras e senhores. Eu quero agradecer a todo mundo que faz parte da família Black House Beer. Agradecer o apoio. Vocês estão aí dando a maior força. E eu só agradeço. Aqui eu estou tomando ainda a minha cerveja sem estilo definido, né? Tá super clarificada, ó. Ó, clarificadaço, ó. Tá uma delícia. Foi o reaproveitamento de uma session, de uma IPA. Virou uma session IPA, lógico. Tem vídeo no canal também. Observem aí. E, no mais, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo. Fui!